Sexta-feira, 25 de abril de 1986. Um belo dia de primavera para os 43 mil habitantes de Pripyat, na Ucrânia. Um dia que ficará gravado na memória deles para sempre. A 3 quilômetros da cidade fica a usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin, que emprega milhares de pessoas. Nesta noite, os 176 funcionários do Bloco 4 têm ordens de realizar um teste no sistema de alimentação automática de combustível do reator, que tem como objetivo economizar energia. À 1h23 da madrugada, os sistemas de segurança estão desativados e o teste começa. Uma série de explosões acontece dentro do reator. Enquanto Pripyat dorme tranquilamente, o chão da usina começa a tremer. A tampa de 1.200 toneladas do reator explode. Um fluxo fortíssimo de vapor radioativo começa a jorrar, espalhando urânio e grafite centenas de metros em volta da usina. Da enorme cratera, uma chuva de fogo carregada de partículas radioativas é lançada a 1.000 metros de altura. Eram várias cores, muito brilhantes. Laranja, vermelho, azul. Parecia um arco-íris. Foi lindo. O pior acidente nuclear da história tinha acabado de acontecer. Recebi um telefonema bem cedo, por volta das 5 da manhã. Disseram apenas que tinha havido um acidente na usina nuclear de Chernobyl. Os primeiros bombeiros a chegarem ao local não tinham o equipamento de proteção adequado. Eles despejaram milhares de litros de água sobre aquele estranho incêndio que nada parecia capaz de extinguir. Todos foram expostos a doses letais de radiação. 2 homens morreram naquela noite, outros 28 nos meses seguintes. Foram as primeiras vítimas de Chernobyl. Ninguém estava preparado para uma crise como aquela. Nos 7 meses seguintes, 500 mil homens enfrentariam um inimigo invisível. Uma batalha cruel e silenciosa que ceifou a vida de milhares de heróis anônimos e atualmente praticamente esquecidos. Foi graças a esses homens que o pior foi evitado. Uma segunda explosão, 10 vezes mais potente do que a de Hiroshima e que teria destruído metade da Europa. Isso foi mantido em segredo por 20 anos, tanto pelos soviéticos como pelo Ocidente. Muitas dessas imagens nunca foram vistas antes. São fotos tiradas por jornalistas que também foram expostos à contaminação nuclear. Alguns deles morreram logo depois. Essas imagens contam a história de uma guerra secreta, cujas consequências continuam 20 anos depois, tornando o desastre ainda pior. Essa é a verdadeira história do desastre de Chernobyl. Nas primeiras horas da manhã, as nuvens já tinham sido contaminadas pela coluna radioativa com mais de 1.000 metros de altura. Igor Kostin era fotógrafo da agência de notícias Novosti, quando um amigo que era piloto de helicóptero telefonou e se ofereceu para levá-lo para sobrevoar Chernobyl. Tudo o que Kostin sabia era que algo tinha acontecido na usina durante a noite. Ele foi o primeiro jornalista a ver a enorme cratera de perto. Держи, где дым идет? Где дым? Nós nos aproximamos do bloco 4 e começamos a sobrevoá-lo. Não tínhamos ideia do risco que estávamos correndo. Quando sobrevoamos o bloco, eu abri a janela do helicóptero.
Eu não percebi que estava cometendo um grande erro. A fumaça fina e transparente que ele via subindo das ruínas era pura radiação. Costin foi um dos poucos repórteres que esteve em Chernobyl e conseguiu sobreviver à radiação. Quando abri a janela, não ouvi nenhum ruído. Estávamos bem acima das ruínas do reator. Eu sentia como se estivesse flutuando no espaço, como se estivesse num túmulo. O silêncio era mortal. Eu não ouvia nada, nem mesmo o helicóptero. Nada. Era um buraco negro. O silêncio era sepulcral. Essa é a primeira foto tirada da cratera. Depois de cerca de 1 minuto, meu equipamento começou a pifar. Não entendi o que estava acontecendo. Pensei que as minhas pilhas estavam fracas. Só pude tirar umas 12 fotos. Quando voltei para Kiev e revelei os filmes, vi que os negativos estavam escurecidos e as cores muito ruins. Eu ainda não sabia, mas as fotos tinham sido expostas à radioatividade. No centro do reator que explodiu, debaixo de 14 metros de destroços, a grafite que revestia o combustível nuclear queimou e derreteu o urânio. A precipitação radioativa seria 100 vezes maior do que a força combinada das 2 bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. No Kremlin, 8 horas depois da explosão, Gorbachev tinha poucas informações sobre a situação. As primeiras informações que eu recebi falavam que havia acontecido um acidente e um incêndio. Não havia nenhuma palavra sobre a explosão. No início disseram que não houve explosões. As consequências dessas informações falsas foram dramáticas. К решению этой проблемы возникшей. Para os 43 mil habitantes de Pripyat, a vida continuava normalmente. Eles não sabiam nada sobre o desastre a 3 quilômetros dali. As informações que tínhamos era de que tudo estava em ordem, inclusive o reator. Quando questionei o acadêmico Alexandre, ele me disse que o reator estava em segurança absoluta, que poderia ser montado na Praça Vermelha. Parecia simples como acender uma vela, como ferver água na Praça Vermelha. Na cidade, começaram os boatos de que havia acontecido um incêndio na usina e de que algumas pessoas haviam morrido durante a noite, mas não havia nenhuma informação oficial. Os raios brancos nessas imagens são resultado da radioatividade no filme. As pessoas nas ruas olhavam para os soldados mascarados espalhados pela cidade sem entender. O coronel Grebenyuk comandou as tropas responsáveis por manter a situação sob controle. As pessoas sentiam um gosto estranho na boca, um gosto diferente, metálico, um gosto meio ácido. Dizem que a radiação não tem gosto. Só mais tarde é que percebemos que era o gosto do iodo radioativo. Enquanto as crianças brincavam nas praças, os homens do coronel Grebenyuk faziam as primeiras medições dos níveis de radioatividade. Naquele tempo, a radioatividade era medida em unidades chamadas Rontgens. O nível normal de radiação na atmosfera é de cerca de 12 milionésimos de 1 Rontgen. Em Pripyat, no começo da tarde, o nível era de 200 milésimos de Rontgen, 15 mil vezes mais alto que o normal. Naquela noite, o nível já era 600 mil vezes maior que o normal.
Boulevard Lenin, 200. Boulevard Rukavina, 250 milirrontins. E naquela noite, 7 rontins. Os meus subordinados já estavam começando a achar que as máquinas não estavam funcionando direito. Ou que estavam mentindo para eles. Não sabíamos que o reator ainda estava queimando e que a radiação continuava a se espalhar. Este mapa foi selado com plástico, porque ainda é radioativo. Acredita-se que o ser humano possa absorver até 2 rontgens